primeira vez, você agora fala que ele está dando a continuidade do seminário. Marcos ficou mudo. Marcos ficou mudo. Oi, ele travou, né, gente? Ah, ele travou mesmo? Não, ele tá... Acho que não travou, não. Acho que não travou, não. É que eu nunca vi isso, dar continuidade. Já fiz a apresentação do Felipe, dando as virtudes e a sabedoria do Felipe ao mundo. Agora ele vai continuar na segunda etapa para brilhar mais ainda. Tá bom assim? Tá ótimo. Bom, depois a Larissa vai editar, não é? Ou a Dani, sei lá, vai juntar os dois seminários num só, é isso? Não, claro que não. Não? Não, isso que Bom, vocês vão editar as abobrinhas, né? Claro que não, essa é a melhor parte. Então, enfim, obrigado aí pelas palavras gentis mais uma vez, Marcos. Então, dando continuidade ao seminário da semana passada, acabou que ele ficou um pouquinho grande demais. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, a gente vai continuar falando aí de eletrodinâmica em baixas energias, mas eu já vou adiantar aqui. A gente falou na vez passada, né? Fizemos um breve apanhado aí da eletrodinâmica clássica, dos princípios da mecânica quântica, de emissão espontânea, de transferência ressonante de energia. E terminamos nesse slide aqui impactante, também de onde eu vou voltar. Todos veem minha tela? Sim. Que é de onde eu vou voltar para, então, falar de forças dispersivas, né, que foi o que ficou faltando no seminário passado. Bom, forças dispersivas, grosso modo, né, esse nome veio aí de longas reflexões sobre como chamar as forças de Casimir, barra de Van der Waals, barra de flutuações, barra dispersivas, barra, etc. E aí eu acabei convergindo aí nesse nome forças dispersivas, espero que todos gostem. E, enfim, né, para a gente aqui, forças dispersivas vão ser essencialmente forças entre objetos sem densidade de carga permanente, né, sendo um pouquinho mais preciso. São forças entre objetos sem cargas e nenhum momento de multipolo permanente, tá? Então, são objetos que, em princípio, né, baseado apenas no eletromagnetismo clássico, não deveriam apresentar interação nenhuma, mas ainda assim eles interagem, né? E essas forças é que a gente vai tentar entender. De onde que veio motivação para se postular, para se achar que existiam essas forças, né? Tem várias. Uma delas está ilustrada aqui nas transições de fase, em particular da condensação, né? A gente sabe que não apenas os gases polares condensam, né? A maior parte dos gases condensa, mesmo aqueles que são feitos de moléculas totalmente apolares, né? Então, que não tem momento de dipolo permanente, de quadrupolo, nem nenhum. E, enfim, o fato de eles condensarem, né, sugerem que existe uma atração qualquer ali. Senão você esfriaria o gás, né? Eles só se mexeriam cada vez menos, mas não necessariamente mudariam de fase, né? Então, daí, né, então, desde o século XIX, que já se pensa, né, já se postula e se pensa na existência de forças entre objetos sem momentos de multipolo permanente. E, enfim, desde então, na verdade, no século XIX, o próprio Van der Waals tinha uma ideia de como funcionaria essas forças. É claro que ele não tinha nenhum mecanismo, ele não tinha nenhum aparato, nem teórico e nem prático, na verdade, de investigar essas forças no domínio microscópico. Então, ele até fez suposições que acabaram não se mostrando verdade, mas, enfim, acho que um bom marco do início do estudo dessas forças dispersivas é lá na tese do Van der Waals, Farina. Foi isso? Tese de doutorado dele, de 71? Sim, foi 73, eu acho. 73, desculpa. Foi 1873. Mais tarde, né? Ah, tá. Foi publicada muito mais tarde. Né, quando eu falo 73, 1873, né, no caso do Van der Waals. Então, bom, como forças dispersivas funcionam, né? Então, de maneira muito grosseira aqui, né, bem semiclássica, então a gente imagina um modelo atômico aqui, bem semiclássico, né, um núcleo
com carga positiva concentrada aqui, né? E a carga positiva carga positiva concentrada aqui no núcleo e a carga negativa circundando aqui o átomo, né? É claro que a gente pegando apenas um átomo, né? Um átomo é um exemplo desse objeto, né? Não tem, a carga é nula, o momento de dipolo é nulo, o momento de quadrupolo é nulo, etc. Mas ainda assim, quando a gente se aproxima de um outro átomo, a gente vê uma interação entre eles que é tipicamente, nem sempre, mas tipicamente de atração. E isso acontece porque esse movimento dos elétrons aqui, bem grosso modo, né? Os elétrons ficam se movimentando aqui e às vezes, né, por pura chance estatística, num dado momento você pode ter um ligeiro acúmulo de carga negativa aqui, por exemplo, um pouco mais de carga negativa aqui, um pouco menos de carga negativa aqui, criando um momento de dipolo efetivo nessa direção, efetivo e instantâneo, né? Nessa direção, e aqui também, né? Então você teria um dipolo, né? Efetivo e instantâneo nessa direção. E a gente pode imaginar que esse dipolo fica flutuando, porque essas cargas ficam flutuando aqui, assim como num lado, como gosta o Marcos, pico segundo, tem um excesso de carga negativa aqui, no pico segundo seguinte, pode ser que esse excesso de carga negativa esteja aqui embaixo, então esses dipolos ficam flutuando aqui, esses dipolos ficam flutuando aqui, e é claro que a interação entre dipolos flutuantes é diferente da interação entre nada, né? Dipolos flutuantes, na média, tem dipolo zero e tem quadrupolo zero, mas o fato de eles estarem flutuando, né? O fato de d ao quadrado não ser zero, faz com que eles tenham uma interação entre eles, né? E aí pode-se mostrar, né? Por exemplo, lá no famoso trabalho do London, de 1930, que a energia potencial entre essas flutuações aqui, né, quânticas de cargas que fica aqui flutuando aqui, que fica flutuando aqui, ela tem essa lei de potência severa aqui, né, 1 sobre R/6, e isso, bem qualitativamente, explica um pouquinho a transição de fase, por exemplo, né, quando a energia potencial entre esses dois átomos aqui, né, enxergados como dipolos flutuantes, quando elas ficam da ordem da energia cinética, né, dos átomos, então é quando essas duas tendências passam a competir, né? É quando a agitação que dá origem ao estado gasoso começa a competir então com a atração que finalmente, né, dará origem à condensação. É quando elas começam a competir e, enfim, né? Então você vai esfriando, né? Esse P aqui vai caindo, a energia cinética vai caindo. Esse cara aqui, C, a dependência com a temperatura, em particular quando a temperatura é baixa, é muito fraca. Então a gente pode imaginar isso aqui, né, sendo essencialmente uniforme. Então a gente vai baixando a temperatura, lá pelas tantas essas coisas são comparáveis, né? E você pode ter condensação, né? Esse está longe de ser o único fator que influencia nas transições de fase, tá, gente? É só um dos fatores, mas enfim, é algo que, na verdade, ajudou a guiar a gente aí bastante na direção certa. O análogo macroscópico dessas forças pode ser entendido como uma coleção de dipolos, na placa aqui da esquerda, por exemplo, a coleção de dipolos aqui na placa da direita. Então, esses dipolos ficam flutuando, né? E aí, ao flutuar, aí eu estou usando aqui uma imagem já um pouquinho mais sofisticada, talvez, né? Esses dipolos flutuando aqui, né? Eles produzem campos flutuantes, que então podem se propagar até essa placa aqui, que por sua vez, né, também tem dipolos flutuantes, que produzem campos que podem flutuar até essa placa aqui, e a interação desses dipolos flutuantes que dá origem à força, né, eu dei um nome aqui esquisito, né, a força de Casimir-Lifshitz, que o pessoal gosta de chamar hoje em dia, que é a manifestação macroscópica dessas forças dispersivas, né? Essa imagem dos dipolos aqui, ela é boa, talvez, do ponto de vista heurístico, mas ela, do ponto de vista prático, ela é ruim. Porque essa força que aparece aqui não tem nada a ver com o que seria a mera superposição das forças dos dipolos individuais se eles estivessem sozinhos, né? A força é muito mais complicada do que isso, né? Os efeitos de não linearidade aqui são bastante severos. Então, essa não é uma maneira prática boa de pensar a força de Casimir e Lifshitz, mas é uma maneira, assim, talvez um pouco intuitiva, ajuda um pouco a entender e, a rigor, até pode ser feito. Em alguns casos, pode se mostrar, né, que a coleção de dipolos desse lado, né, quando a gente integra sobre os dipolos, e integrando sobre os dipolos desse lado, a gente chega num resultado que é condizente com a formulação intrinsecamente macroscópica, né? Eu coloquei essa fórmula aqui do lado, na verdade, nem quero que vocês prestem tanto atenção no detalhe, mas é só porque essa forma aqui é uma forma muito típica da interação
entre essas placas aqui, e o que eu quero chamar a atenção só é que aparecem os R's, que são os coeficientes de reflexão associados a esses dois objetos, e aparecem também, né, esses operadores de translação, T12 e T21, que essencialmente carregam as flutuações de um lado para o outro, né? E essa forma envolvendo o logaritmo de 1 menos isso aqui, na verdade, se vocês derivarem para obter a força, vocês vão obter 1 sobre 1 menos isso aqui. E isso dá um pouco a noção de como a gente pode entender também a interação de Casimir como um efeito de ressonância, de reverberação do campo do vácuo, né? Imaginando que os campos flutuantes estão aqui presentes, né? Uma flutuação ela é criada, por exemplo, perto dessa placa, ela anda até aqui, carregada pelo T21, reflete com R1, né? Então comecei a ler daqui, né? Então ela é carregada pelo T21 até aqui, reflete com R1, é carregada pelo T12 e reflete em 2, né? Então isso repetido, né? Podendo ser repetido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente tem as diversas ordens de reverberação, né? Isso é uma maneira de entender a energia de Casimir, né? Como efeito de reverberação das flutuações do vácuo ou flutuações térmicas, né? Quando a gente tem temperatura finita. Um caso particular, né? Quando as placas são perfeitamente condutoras, e é um caso, enfim, elegantérrimo, né? Por razões aí que o Farini e o Marcos podem falar bem melhor do que eu, da origem ao efeito, então, Casimir, né, que o Casimir, na verdade, descobriu antes do Lifshitz, né, o artigo da fórmula do Lifshitz é de 55 e 56, o artigo do Casimir é de 48, e o Casimir, então, resolveu esse problema das placas perfeitamente condutoras e chega nessa fórmula simplérrima aqui para a força de atração, na verdade, para a pressão, né, entre essas duas placas aqui, que tem essa forma que o pessoal gosta de chamar universal, né? Porque tem só essa lei de potência, né? Não entra mais nenhum outro fator material, e tem esse carimbo H cortado C aqui. O H cortado é bem fácil de entender, né? É o carimbo da mecânica quântica e é bastante simples argumentar que uma dependência ser proporcional a H cortado, uma vez que tem a ver com as flutuações quânticas do vácuo, é muito natural. Esse fator C do numerador já é bem mais difícil de entender, inclusive até porque ele, sendo uma marca da relatividade, ele já não aparece de forma tão clara, por exemplo, nos limites não relativísticos, né? Quando a gente olha para a fórmula que a gente viu no slide anterior, fórmula de Lifshitz, e trata o limite não relativístico, por exemplo, esse C acaba sumindo, né? Então, enfim, esse fator C aqui é um carimbo mais difícil de entender, mas o fato é que o H cortado C é o carimbo da relatividade aí, da mecânica quântica. E, enfim, o caso do Casimir, né, o efeito Casimir idealizado, ele é muito legal porque ele realmente explicita o papel das flutuações do campo, né? A gente não, como as placas são perfeitamente condutoras, a gente pode abstrair as flutuações de matéria e simplesmente entender esse efeito como um efeito puramente das flutuações do vácuo, né? Então tem essa interpretação bem clara de variação de energia de ponto zero, de comparar as energias de ponto zero diferentes e entender essa diferença como dando origem à força, né? Enfim, eu não estou, quer dizer, eu comecei a falar, nem avisei, né? Mas se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, né? Por favor, me interrompam, enfim, porque agora acho que não vai ter nenhum ponto assim particularmente bom para parar. Então, a hora que vocês quiserem parar, podem me perguntar, tá bom? As forças dispersivas aparecem na natureza aí à vontade, né? Então, algumas espécies de aranhas, como está aqui, e de lagartixas, usam não efeitos de sucção, não líquidos que elas secretam, não se aproveitam de irregularidades, né, ranhuras nas superfícies, mas usam as forças dispersivas para se prender nas paredes, por exemplo, né? Então, e o truque, está ilustrado aqui na pata dessa lagartixa aqui, né, é a maximização da superfície, né? Vocês podem ver que a pata de uma lagartixa é uma miríade, né, absolutamente fantástica de estruturas que vão aumentando a superfície útil aqui da placa de forma a maximizar o potencial da força de Casimir na adesão, né? Porque quanto mais superfície, né, você pega a pressão, multiplica pela superfície, quanto mais superfície, mais força, e essa profusão de superfície que a gente tem aqui, nessa multiplicação de superfície que essas setas e essas espátulas nas setas fazem com que a lagartixa, na verdade, seja um dos animais mais eficientes no que toca à adesão, né? A lagartixa é um dos animais
mais pesados, né, que se move por adesão, né, e não por equilíbrio. E isso se dá justamente porque a força dispersiva é bastante forte, né? Eu sempre digo que esse tipo de, né, o fato de que as lagartixas se grudam nas paredes por forças dispersivas sugere um experimento interessante, né? Que é o seguinte: as forças dispersivas estão sempre atuando. Então, se a lagartixa se aproxima da parede, ela vai grudar, a pata vai grudar. Ela, para desgrudar, é que ela precisa fazer força, né? Então, a ação muscular serve para desgrudar a pata da lagartixa da parede. Então, um bom experimento seria dopar a lagartixa enquanto ela estiver grudada na parede e ver se ela fica grudada. Isso seria uma... Não é, né? Quer dizer, da minha maneira de entender, isso seria uma comprovação bem dramática aí de que as forças dispersivas desempenham um papel, pelo menos relevante, aí na adesão das lagartixas nas paredes, né? Parece que não é o único fator, né? Tem algum coeficiente eletrostático aí de interação também entre a pata e a parede, mas o estado os grandes especialistas, por assim dizer, até onde eu entendo, concordam que as forças dispersivas desempenham um papel aí relevante. A mesma estrutura aparece aqui no caso das aranhas, né? Então, a pata que se divide nesses felpos aqui, né? Por sua vez, se subdividem mais ainda, então maximizando a superfície. Isso, claro, nos permite sempre especular sobre a possibilidade de haver um Homem-Aranha, né? Afinal de contas, o homem é aranha. Só que, claro, né, o peso do corpo humano, né, o ser humano é muito mais pesado do que uma lagartixa, e nós não temos esses mecanismos eficientes de maximização da superfície aqui nos dedos, né? Então, o Homem-Aranha, pelo menos como aparece aqui, né, ainda é bastante ficcional, mas, né, o princípio, que essa foto aqui está mostrando, né, é que aqui, né, entre essa placa, que não sei se é de acrílico, né, mas esse material transparente e o suporte da alça, tem um material que imita justamente essas peles animais que se aderem às paredes por força dispersiva, né? Então, eles colocaram esse material entre o suporte da alça e essa placa, e vocês vejam que está segurando, né? Nosso querido pesquisador lá da Universidade de Kiel. E aí, sempre que eu dou essa apresentação, eu comento que nessa era de fake news, né, vocês poderiam duvidar da veracidade da foto, uma vez que eu cortei o pé aqui, mas como, né, todos que estão assistindo ao vivo aqui, essa apresentação já sabem, e para quem está assistindo na gravação, eu vou falar agora, essa foto existe na internet sem esse corte aqui. Então, vocês podem pesquisar e podem confirmar que não é fake news. Ele realmente está pendurado, utilizando efeitos dispersivos aqui, o que é muito legal, né? É uma prova de princípio, né, que o pessoal chama no jargão, mas ainda assim bastante legal, né? As forças dispersivas desempenham papéis em outros fenômenos, né? Por exemplo, nas tormentas, né? A gente nem para pensar muito, né? Mas o fato de haverem tantos raios, né? De um certo ponto de vista é surpreendente, né? Porque para que haja um raio, a rigidez elétrica do ar tem que ser quebrada, e para a rigidez elétrica do ar tem que ser quebrada, para a rigidez elétrica do ar ser quebrada, campos elétricos relativamente intensos têm que ser criados, né? Ou seja, as moléculas aqui nas nuvens, elas têm que elas têm que trocar cargas entre elas de forma relativamente agressiva para que haja uma diferença de cargas grande, então haja, né, campos grandes que consigam, então, ionizar o ar e, então, criar a reação em cadeia que gera o raio, né? E, enfim, o mecanismo é complicado, mas parte do mecanismo tem a ver com o fato de que nas gotículas de ar aqui nas nuvens, né, a gotícula de gelo, ela tem uma película líquida de água grudada nela. E o fato de haver essa película líquida facilita as trocas de carga, podendo então fazer com que haja essa troca mais intensa de cargas e as partículas se carreguem muito e criem campos intensos. E essa película só fica presa nas gotículas graças às forças dispersivas. Então, as forças dispersivas aí também desempenham um papel crucial aí na formação das tormentas, né? Então, toda vez que vocês estiverem apreciando uma tormenta maravilhosa dessa aqui, lá longe, né? Uma tormenta, às vezes, muito pertinho, não é muito legal, não. Mas toda vez que vocês estiverem apreciando uma tormenta à distância, né? Lembrem-se das forças dispersivas ajudando a criar esses raios, tá certo? Felipe, posso fazer uma pergunta? Por favor.
Você falou agora que, enfim, que a coisa dos tormentos tem a ver com a película de água e que essa película de água só fica presa por conta das forças dispersivas. Mas eu agora fiquei um pouco confusa, porque se é de água, como é que são forças dispersivas, né? Já que água, enfim, tem momento de polo. Não, também. Eu não falei que é a única, mas... Mas é a dominante? Não, aí, pois é. Eu acho que isso, inclusive, não está nem bem estabelecido. Qual que é o mecanismo dominante, assim, pelo menos de forma muito clara, né? É claro que pode haver outros efeitos aí, né? Inclusive, até talvez até algum efeito químico, né? Apesar de ser água com água, talvez até haja alguma interação ali do gelo com a água, enfim. Que eu, confesso, não sei muito bem, né? Nunca estudei isso muito a fundo. Mas o fato é que a própria adesão, né? E aí a gente está num regime que nós, em particular, não estudamos muito, né? O regime adesivo, ele é muito mais próximo do que o que a gente está acostumado, né? Então, na verdade, é um regime onde as forças dispersivas, né, desempenham um papel, mas aí é claro que a própria noção de adesão, né, já envolve provavelmente outras interações, né? Você já tem ali, por exemplo, a própria, o pessoal chama de superposição eletrônica, né? Já provavelmente desempenha algum papel, né, porque as moléculas estão em contato, né? Então você tem outros efeitos aí alguma interação possível entre as moléculas do gelo na forma cristalina, né, do gelo, e na forma não cristalina da água. O fato de que o próprio fato de que quando a água começa a se carregar, essa interação muda, né? Então, enfim, tem vários outros efeitos aí em consideração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo quando eu digo que são forças dispersivas, eu não estou nem dizendo que vai ser, por exemplo, a interação de London, não, tá? Entre a molécula de água que está ali na película e a gotícula de gelo, por exemplo. Porque está num regime de distância, e já que, enfim, a gente não necessariamente pode tomar, por exemplo, o regime de London pelo valor de face. Entendi. Certo? No final das contas, uma essa competição dúvida entre várias coisas diferentes, né? Foi mal, Oi? né? Desculpa. Não, É um efeito de competição de diferentes forças, no final das contas, né? E aí a força dispersiva tem lá o seu papel. Sim, sim. Certo. Eu acho, mais especificamente, eu acho que essa camada ela pode ser mais grossa por conta dos efeitos dispersivos, porque justamente as forças dispersivas têm um alcance um pouquinho maior, né? E o fato dela poder ser um pouquinho mais espessa faz com que você possa, né, agregar mais carga, tem um pouquinho mais de espaço, né? Então, esse, por exemplo, acho que é um efeito. Mas, claro, tem um sistema complicado, né? Você tem líquido carregado, né? Então, é um sistema complicado. Ô, Patrícia, essa sua dúvida também não poderia ter surgido no caso da condensação da água? Não, mas é porque eu não dei o exemplo da condensação da água, justamente, né? Eu fugi dos exemplos polares. Porque a condensação O Felipe falou da água, em gases nobres, né? gases apolares, não precisam nem ser nobres necessariamente. Muito embora os gases nobres, muito embora os gases nobres sejam bons de gás apolar. Mas eu justamente fugi do caso polar, né? Até porque não que no caso polar não haja esse papel. Tudo bem. É claro que tem também, mas aí realmente a interação de polo vai ter um papel importante com certeza. No caso da água, a água tem um momento de polo grande, né? Então essa interação certamente vai importar, assim, vai importar bastante. Então, prosseguindo aqui agora para o mundo tecnológico. Diga. Não, mas de qualquer forma, mesmo no caso polar, vai existir. Não, sem dúvida, sem dúvida. É só porque aí vai estar mascarado, vai estar certamente mascarado por pelo menos o efeito do dipolo permanente da água. Então, enfim, passando para então aplicações, né? A gente estava mais em observações, né? E agora passando um pouco mais para aplicações. O desenvolvimento aí da micro e da nanotecnologia faz com que a gente tenha que trabalhar com estruturas metálicas cada vez menores, né?
Então, aqui a gente tem um exemplo, né, onde esse cabinho aqui, nessa estrutura metálica, bem fininha, né, tem menos de 500 nanômetros de espessura, e a interação, né, dessa haste com esse círculo aqui, né, é muito próxima aqui, né? A gente tem 200 nanômetros aqui só de separação, e a ideia dessas coisas em geral não tem nada a ver com flutuação quântica, né? As pessoas às vezes querem passar um campo clássico aqui mesmo, né? Então você joga um pacote de onda aqui, né, nesse guia, e aí a próprio fato de você poder tunelar daqui para cá, né, faz com que você possa excitar certos modos aqui nesse guia ou cavidade cilíndrica, nesse guia ou cavidade circular, depende em que regime que a gente esteja de comprimento. Mas o fato é que essa interação aqui, né, faz com que a gente possa, né, excitar e desexcitar modos nessa estrutura, mas o fato é que a força de Casimir, as flutuações quânticas do vácuo não deixaram de existir, né? O fato de você aproximar essas estruturas tanto vai fazer com que essas forças desempenhem um papel e você tenha que dar conta delas para que esses equipamentos todos funcionem, né? Para que você consiga, por exemplo, fazer disso aqui um micro-ressonador que funcione, a gente precisa saber, precisa ter uma estimativa de quanto vai dar a força de Casimir aqui, se essas coisas, né, a força vai ser atrativa, se essas coisas vão colapsar, se vão aguentar, né? Se vão estabilizar numa outra distância, o que vai acontecer, né? E aqui é um exemplo parecido também, né, onde, né, a gente passa ondas, né, por esses guias de onda todos aqui, tentando excitar ondas nessa cavidade ressonante. E também, né, aqui e aqui, né, você provavelmente vai ter uma presença aí não desprezível de forças dispersivas e tal. Então, com o avanço da micro e da nanotecnologia, isso passou a ser relevante para, digamos, aplicações bem práticas, tá? E cada vez mais, né? Quanto mais a gente vai miniaturizando as coisas, mais as forças dispersivas tendem a aparecer e desempenhar um papel relevante, né? Então, inclusive, eu mencionei aqui, né, esse possível colapso, né? Pode haver essa força aqui, ela pode se mostrar tão intensa relativa à rigidez aqui dos materiais que você pode ter um colapso e o sistema que você queria que funcionasse, enfim, não vai funcionar mais. O problema que eu vou descrever agora é justamente sobre isso, né? A gente fez um cálculo lá em colaboração com o pessoal do ITA e da UF Volta Redonda, né? Para estudar precisamente esse problema, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um setup idealizado, mas nem tão idealizado assim como eu espero convencer vocês, né? Porque a gente queria estudar exatamente esse problema, né? Qual é o efeito das forças dispersivas na estabilidade de guias de onda microscópicos, tá bom? Então, o nosso sistema aqui, visto de lado, né? Então, visto aqui, né? A gente está no plano XY, essa é a direção Z, nesse quadrinho aqui, a direção Z está entrando aqui no plano do slide, né? Então, a gente tem um paralelepípedo, né, de silício, está aqui com essas dimensões, H e W, que está colocado acima de um substrato aqui de oxilício, tá? Ele está colocado a uma distância G e ele fica essa distância porque ele está preso pelas bordas, tá? Então, aqui nas bordas, né, ele tem uma parede, ele está preso aqui e aqui, mas é só isso, tá? Então, ele fica pendurado pela própria rigidez, né? Ele está preso nas paredes, fica acima aqui do silício por conta da própria rigidez do material. E a gente, então, quer saber como que é a dependência, né? Como que a força de Casimir altera o funcionamento desse guia aqui quando a gente passa um campo aqui, tá certo? Então, a gente vai jogar uma configuração de campo eletromagnético aqui nesse guia e quer entender como a estabilidade desse sistema se dá. Tá bom, gente? Então, as dimensões estão aqui embaixo, né? G é sempre menor do que 80 nanômetros, né? Essa largura da ordem aí de 500 nanômetros, né? Essa espessura, na verdade, está fora de escala aqui, nessa espessura da ordem dessa distância. E essa distância aqui, né, é bem maior, né? Na verdade, eles estão pendurados aqui, né? Aqui embaixo tem um... Então, não é bem pendurado, quer dizer, ele não tá colado na parede, né? Ele está suportado aqui pelo lado e aqui embaixo é que está vazio, né? Mas, enfim, acho que ficou claro, né? E essa distância
ela é muito maior do que as dimensões laterais, tá? 30 micrômetros, bem maior do que G, H, W, etc. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a força de Casimir, onde a gente faz um cálculo numérico, baseado nessas coisas de elementos finitos, né? A sigla agora, inclusive, me fugiu, mas acho que é Finite Discretization Time Domain. Talvez o Renan possa me corrigir aí. E a linha reta aqui é o cálculo baseado na teoria de Lifshitz para essa configuração aqui, tá? Então, uma configuração de 5 meios, né? Considerando, então, que, né, o ar é um substrato em cima e embaixo, né? 1 e 5. A gente tem aqui no 4 tem o óxido de silício, a gente tem no 2 aqui tem o silício, então, né? Indo daqui para cá, a gente estaria indo nessa direção aqui, né? Ou seja, as cores estão trocadas, né? Vocês me desculpem. Mas, enfim, acho que ficou claro, né? E nessa configuração, então, de 5 meios, apesar de ter 5 meios, ela é uma configuração que preserva a simetria plana, então a gente pode aplicar lá a fórmula da força de Lifshitz, né? Quase que exatamente como ele escreveu, e a gente então compara, né, esse cálculo numérico da força entre um objeto finito, né, então que não vai ter solução analítica, com esse semi-espaço, quer dizer, com uma fatia espessa aqui para baixo, né? A gente compara a interação numérica desse paralelepípedo com essa fatia espessa, compara com este setup aqui de 5 meios, e aí a gente vê esse comportamento aqui, né? Então, o que acontece é que a gente vê um acordo bastante razoável, né? Até uma certa distância, né? Ali da ordem de 200 nanômetros. Depois, o cálculo exato começa a se desviar bastante do cálculo aproximado, né? Do cálculo de simetria plana, exatamente como a gente esperaria, né? Quando esse G vai aumentando muito face a W, né? Essa fatia vai vendo que esse paralelepípedo é um paralelepípedo e não uma fatia espessa e larga, né? Então, quando ele vai vendo que isso aqui é finito nas dimensões laterais, a força vai ficando menor, né? A força aqui acaba sendo menor do que a força no caso plano, né? A gente tem que supor uma certa área lateral aqui para calcular a força, porque a fórmula de Lifshitz dá a pressão, né? Mas, enfim, o fato é que, ao fazer essa comparação, a coisa se comporta exatamente da maneira que a gente, enfim, exatamente da maneira que a gente esperaria, tá? Então, aqui para distâncias grandes, a gente vê um desvio, para distâncias mais curtas, a gente vê um acordo minimamente razoável. Bom, que está chamado a atenção aí na elipse. Tá bom, gente? Só que aí, o que acontece, né? Deixa eu voltar lá no slide do guia rapidinho, né? Como eu falei, né? A ideia é a gente passar, né? A gente passar aqui padrões de onda, né? Usar isso aqui como um guia de onda e então emitir pulsos aqui que vão viajar por esse guia de onda aqui microscópico, tá bom? E aí o que acontece? Tanto pela ação da gravidade, bom, da gravidade, mas essa é desprezível, tanto pela ação da gravidade, como que é pequena, como pela ação dos modos que estão viajando aqui, né? Então, os campos eletromagnéticos, algum pulso de campo magnético, ao passar por aqui, né? Ele exerce tensões aqui, né? Nas superfícies, né? Fazendo com que possa se criar, por exemplo, forças atrativas, só pelo fato do pulso estar passando, né? O pulso carrega energia, o pulso carrega momento, e ao fazer isso ele exerce forças laterais aqui, não triviais, tá? Forças essas que podem ser de atração, por exemplo, né? O pulso ao passar aqui, ele pode puxar a fatia e o paralelepípedo para perto um do outro, né? Além disso, a própria força de Casimir funciona como um atrator entre essas duas estruturas, né? E então o que acontece é que, como esse cara está preso só nas pontas, essas forças, ao atuarem, vão criar essa estrutura em arco aqui, né? O paralelepípedo vai se envergar nessa forma, e esse G, a separação do paralelepípedo da fatia, vai ser função de Z agora, né? A gente vai ter um desvio aqui da posição de equilíbrio e vai ter uma distância local aqui para
até a placa, tá certo? E é exatamente isso que a gente quer estudar, né? Porque mecanicamente isso aqui não pode envergar sem limite, né? Lá pelas tantas, você chega num ponto de instabilidade onde o efeito mecânico, a reação mecânica, não vai ser capaz de levar esse paralelepípedo de volta para a posição de equilíbrio, porque essa que é a competição, né? Numa situação, digamos assim, na pior situação possível, entre aspas, para a barra, a gente teria força de Casimir para baixo, teria força eletromagnética para baixo e teria só a reação mecânica para cima, né? Tentando levar tentando reagir aí, né? E é ela que vai equilibrando esse paralelepípedo aqui, mas tem uma hora que desenvolve-se uma instabilidade mecânica, né? E aí esse cara simplesmente colapsa, né? Isso acontece, grosso modo, porque, em particular, a força de Casimir, ela aumenta bruscamente conforme essa distância diminui, né? E o aumento da força elástica de volta não consegue acompanhar. Então, lá pelas tantas, né, vocês têm um ponto lá de não retorno, né, que vai fazer com que isso aqui colapse, né? E é isso que a gente quer estudar, né? E aí, em algumas aproximações, que eu não vou entrar em detalhe, mas posso falar um pouquinho mais depois se alguém quiser, esse desvio aqui local da barra da configuração de equilíbrio é dada por essa equação aqui de quarta ordem, né? Onde entram aqui essas grandezas mecânicas conhecidas lá da mecânica do contínuo, né? O módulo de Young, a força longitudinal desempenha um papel, né? Então isso é importante, é um efeito não linear, né? Mas que a gente levou em consideração. E aqui então entra a força total, né? A força que age sobre esse elemento aqui, né? Então, seja devido à força de Casimir, seja devido às forças eletromagnéticas de campo real que tenha ali, né? Então, vou introduzir esse parâmetro aqui, que vai ser interessante, que é o delta máximo, né? Que para uma dada configuração da placa, né? A gente vai ter esse delta máximo aqui e a gente vai querer acompanhá-lo, porque ele é que vai dar uma medida aí da estabilidade desse paralelepípedo. Tá bom, gente? Então, mostrando aqui alguns resultados. Então, aqui, né, a gente tem as forças contra justamente aquele parâmetro que eu falei, né? O delta Y máximo, né? E aí a gente vê que, como esperado, né? O fato da gente jogar uma potência de 1 miliwatt, de 10 miliwatt ou de 100 miliwatt afeta bastante as forças que as paredes sofrem, mas dentro de uma mesma potência não faz muita diferença com Y, né? Porque essa força não depende tanto da distância. A dependência dela com a distância é bastante fraca. Já a força elástica tem uma dependência bastante acentuada com a distância aqui, mas ela rapidamente satura, né? Ilustrando aquilo que eu falei no slide passado, né? Que a força elástica ela até aumenta, né? Quando você puxa, a força elástica reage de forma vigorosa no início, mas depois, para elongações maiores, ela vai enfraquecendo, né? Ela vai aumentando menos. Quanto que a força de Casimir, não, né? A força de Casimir, você vai aproximando, ela vai subindo, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E, claro, né? Lá pelas tantas, ela se torna a força dominante, tá certo? E aí, é por conta desse papel da força de Casimir que a gente vê, por exemplo, esse ponto crítico aqui nesse gráfico. Então, aqui é um gráfico agora do Y máximo, do delta Y máximo contra a potência ótica, tá bom? Se houvesse só aqui a gente então faz um gráfico só da força ótica em pontilhado, né? Que enfim, né? Dependência aí, a gente vê que então o delta, né, teria uma dependência linear aí com a potência da força ótica, mas a presença da força dispersiva faz com que a gente encontre um ponto crítico aqui da ordem de 45, né, miliwatt, tá certo? Ou seja, a partir daqui é o ponto, né, onde a gente voltando para cá, a gente chegou a uma distância próxima o suficiente, onde quando você aproxima mais, a força de Casimir aumenta mais ainda e a força elástica já não consegue mais reagir, né? Então você passa desse ponto de não retorno, né? A força elástica nunca mais vai ser maior do que a força de Casimir. Então uma vez que você passa desse ponto, você não tem mais como segurar e você vê um colapso aqui desse sistema, né? Então a gente vê que mesmo para uma possível distância total de 80, uma distância total aqui possível, né? Tá aqui, né? Uma distância total, né, entre as estruturas de 80
nanômetros, a gente vê aqui que por volta, eu li o eixo da potência, né? A distância aqui é por volta de 50 e poucos, né? Nanômetros. A gente vê então esse colapso, tá certo? Porque as forças de Casimir entraram na jogada e puxaram o paralelepípedo para baixo tão forte que a força elástica não tem mais como reagir, tá certo? Então a gente tem uma potência crítica aí, né? E a gente, enfim, né, pode controlar isso com a potência, tá certo? Então a gente tem uma certa potência crítica além da qual, na verdade, a gente vê esse colapso, né? Então a gente não pode, além dessa potência, a gente não pode aproximar mais do que isso, né? E, enfim, né, aqui esse gráfico aqui ele é um pouco mais complicado, né? Porque ele é um desses gráficos aí que tem múltiplas legendas, né? Então, lembrando que a distância, digamos, do paralelepípedo em equilíbrio até a fatia é dada por G0 de Z. E o que a gente tem aqui, então, é um gráfico, né? Onde a curva verde deve ser lida com relação ao eixo verde, né? E essas duas curvas aqui, azul e vermelha, devem ser lidas com relação a esse gráfico aqui, tá? E aí o que a gente vê, né? O que eu só quero chamar a atenção aqui é a relação, então, aqui do G0, né? Então, o que acontece, né? Esse gráfico aqui, então, ele quer ilustrar o seguinte, né? A gente mexe imaginem que vocês consigam mexer no paralelepípedo segurando ele de forma que ele não envergue. Aí a gente coloca ele numa dada posição e deixa ele envergar, né? E vê o que acontece, né? Com Y, por exemplo, como função de G, tá certo? E aí o que acontece, né? É que à medida que a gente vai aproximando, né? A força dispersiva faz com que rapidamente o delta colapse, né? A gente não possa mais ter nenhuma aproximação maior antes de ter o colapso, né? Então, na verdade, a gente tem um limite aí como o outro gráfico também ilustra, né? A gente pode ter um limite aí de aproximação. Enfim, aqui estão os resultados para as forças, né? Para a soma aqui, né? Das forças ópticas e dispersivas, né? A relação do G0 aqui com a potência. Tá bom, gente? Então, né? O que eu falei aqui dessa distância crítica, né? Que além daqui, né? A força dispersiva dispara. E o que a gente vê aqui é essencialmente um colapso, né? Para G0 muito pequeno, então se o G0 aproxima muito, esse cara enverga e bate lá na fatia aqui do chão, né? Causando então a instabilidade desse guia de onda em particular, tá? Então, acho que na verdade sobre esse problema era o que eu tinha para falar hoje, né? O grupo de flutuações quânticas aí é composto pelo Farina, pelo Paulo e pelo Marcos, né? Farina e o Marcos estão aí assistindo. A gente tem vários professores colaboradores, né? Vários aqui na própria FRJ. O Reinaldo, né? Lá da UF, personagem famoso. O Rafael, lá do IFRJ, lá de Paracambi, né? Vários alunos, ex-alunos, pós-docs, alunos de iniciação científica. Esse aqui, dizem que sou eu, né? Mas algumas pessoas hoje em dia duvidam. E acho que por hoje tá bom, né? Na verdade, até tem um pouco mais de slide para frente, mas acho que eu vou parar por aqui. E aí abro a sessão para perguntas. Muito obrigado. Sugiro que a gente abra os microfones e... Oi? Eu tenho um protesto. Protesto. Tem L demais no meu nome. Ah, foi mal. Tô brincando, tá tranquilo. Mas já vou aproveitar para corrigir aqui. Eu também não tive direito à foto, mas tudo bem. Ó, no slide em LaTeX tem a foto da Dani. Tô brincando, gente. É verdade. É verdade. Dani foi discriminada aqui. Ui, não, é que o Felipe lembra que eles ficaram 10 horas para montar aquele slide. Enfim. Isso é bullying, tá? Já tirei o superávit de L's aí. Quem que está coordenando? É a Dani ou é a Larissa? É a Larissa que manda. Eu? Claro, você que é a coordenadora do É verdade, Larissa, é você.
Vê Tá se tem bom. alguma mãozinha levantada no chat aí. Só Farina. tem a sua, Farina. Ah, cara. Aprendi a levantar a mãozinha. É que o Farina, né? É Como é melhor que é? que o Nelson estuda. Farina, tá gravando, tá? Tudo bem, cara. Isso não é nenhum demérito para ele, não. Isso a Larissa vai editar. É que o Farina ficou tanto tempo. Como ele é sempre o organizador, ele nunca pode fazer, né? Levantar a mãozinha. Agora ele. Exatamente, exatamente. Não, deixa eu então esclarecer a história do Nelson Student. É que ele não botava a mãozinha no chat, ele levantava a mão. Mas como tem muita gente, eu nunca vi a mão dele levantada. E aí ele, ei, eu tô com a mão levantada aqui. Aí eu, tá, não sei o quê. Aí na última vez ele aprendeu, acho que, a levantar a mãozinha. Ele levanta a mão analogicamente, né? Exatamente. Vem cá. Eu também pensava que levantar a mãozinha era levantar a minha mão. E até hoje eu não sei onde é que está essa mãozinha eletrônica. Onde é que está? No Tá celular. perto. Vai em Oh, participantes. Quer dizer, uma maneira de fazer é em participantes, aí vai no seu nome e vai aparecer a opção de levantar a mão. Mas isso é no celular Eu não também? estou vendo, não. No celular também. Eu faço no celular também. Ó, o Marcos levantou a mão. Ele tirou a câmera e É, caraca! Aí quando eu sou atendido, eu desligo. Aí Não, você eu abaixa, desligo. Ou o host pode abaixar também, mas enfim. Então, como é que eu faço para voltar aqui, hein? Fechar, né? Aí, fechar. Aí, boa. Agora já sei que a mãozinha não é a minha mão. Então, Mas, Farina, O Farina tá com a mão levantada, é isso mesmo? é isso mesmo. sim, claro. Pô, não aprendi a levantar a mão. Aqui pelo... Gente, tô me sentindo muito mal educada, porque eu abro o microfone e falo. Vou levantar a mãozinha agora. E esse ovo? Tem tipo omelete aqui do lado. Hã? Vendo o nome da Dani e da Larissa. Quer dizer o quê? Tipo, quem tá É a gravação, controlando? é que tá gravando. Tem tipo um ovo, é ótimo. É uma nuvenzinha. Não, de gravar. é igualzinho um ovo frito. Um ovo Não, é ótimo. Veio? Ah, entendi, beleza. É um ovo comunista. É. Fala aí, Farina. Ô, Felipe, eu acho que é uma pergunta que eu certamente já fiz para você e eu esqueci a resposta. É sobre se vocês, por acaso, ou outras pessoas, já fizeram algum experimento para mostrar essa influência da força dispersiva nessa coisa crítica de guias de onda, para comprovar que realmente ela é importante. Experimento quantitativo acho que não tem, não. Várias pessoas têm que lidar com isso na prática, né? Parece que, por exemplo, nos HDs magnéticos, né? Como, né, os discos estão ficando cada vez mais densos, né? Então as cabeças têm que estar cada vez mais próximas da superfície, né? Então as distâncias acho que são dezenas de nanômetros hoje em dia, né? Então é realmente muito próximo. E essas pessoas têm que lidar com isso, né? Mas elas lidam ali de uma forma efetiva, né? Não tem nenhum estudo quantitativo, lidam de forma ali qualitativa, né? Porque também o pessoal só quer que funcione, não precisa saber quanto que é, né? Então, eles têm que lidar com esse problema. Então, força dispersiva, parece que tem um efeito hidrodinâmico não trivial de você passar, de ar passando ali, né, nesse vão tão pequenininho, parece que tem um efeito hidrodinâmico que não é trivial, que tem que entender também, enfim. Então, desse ponto de vista mais qualitativo, acho que várias pessoas têm que lidar com isso. Eu não conheço nenhum trabalho experimental quantitativo sobre isso, né? Você tentar isolar ali os efeitos Mas esse nosso trabalho, por exemplo, dá uma pressão, ele dá uma previsão teórica razoável, né? Porque não é a coisa do colapso, ela não é exclusiva das forças dispersivas, né? Mas as forças dispersivas aceleram o colapso, faz com que o colapso ocorra para distâncias maiores, né? Então, isso poderia ser um tiratema aí, né? Eu acredito que a medida disso seja mais ou menos indireta. Em vez de você medir ali o colapso mecânico, talvez tenha a ver com
aquele guia deixar de funcionar. A transmissividade do guia, né? A transmissividade do guia, e não a distância em si. Pode ser. Pode ser. Esse trabalho é com o Wilson, lá do ITA, não é isso? Exatamente. Ele já tem algum grupo experimental que tem em mente fazer esse tipo de experimento ou não? Acho que tem. Mas o grupo experimental, a pegada acho que não é bem essa, não. Mas acho que tem, sim. Porque, bom, dentro da própria escola de engenharia lá, né? Eu acho que eles têm... Não sei. Eu tô com coisa de fotônica na cabeça, mas eu posso estar me confundindo. Eu não vou dar nenhum palpite aqui errado, não. Mas eu acho que tem, quer dizer, acho que eles têm grupos experimentais de... Pois é, vou usar o termo fotônica aqui de novo, mas eles têm grupos experimentais aí de microeletricidade, por assim dizer. Mas eu não sei exatamente qual que é a pegada, não. Entendi. Não, valeu. É muito maneiro esse trabalho. Eu acho que tem uma importância, uma relevância prática muito interessante. Parabéns aí, mais uma vez. Felipe. Diga. Um negócio que você certamente falou, mas que eu devo ter deixado, que eu devo ter perdido, é que a força que, em princípio, manteria o seu guia de onda daquele anel separado seria só a força elástica? Em princípio, sim. Né? Digamos que ele esteja numa mesa, né? E aí, assim, é possível que tenha um certo carregamento residual ali, e essas forças não dá para prever muito o sinal, porque depende de como as cargas acabam se distribuindo ali, né? Uhum. Então, você pode até ter uma força eletrostática atrativa, que em geral não é muito grande, mas pode existir, né? No caso dos metais, né? Isso é bem pequeno, né? Os metais vão carregando, né? Tudo que é carga excessiva, né? Para fora do metal, mas enfim, o fato é que, né? Você tem esses efeitos de PET, né? Os metais não são equipotenciais perfeitas. Então, você pode ter pequenos acúmulos de carga, né, nos lugares. E isso, por exemplo, pode dar origem a uma força atrativa, pequenininha. Então, isso poderia contribuir, por exemplo. Uhum. Assim como poderia dar uma força repulsiva. E aí isso poderia ajudar a não colapsar. Mas as forças óticas dispersivas são necessariamente atrativas? Não. Depende do modo também, né? Se o modo é simétrico... Bom, se a estrutura não é simétrica, fica um pouco mais difícil, né? No caso da nossa estrutura, por exemplo... tem uma certa correlação entre os modos simétricos e os assimétricos, né? No tipo de força que eles exercem nas paredes, né? Se é uma atração ou se é uma repulsão efetiva, enfim, isso depende dos materiais também. Mas o fato Entendi. É porque eu fiquei pensando... Desculpa, fala. Não, a gente estava interessado no pior caso. Então, a ideia era jogar modos que gerassem atração, para poder justamente entender o papel do agravamento causado por isso pelas forças dispersivas, né? Entendi. É porque eu estava pensando, enfim, nas situações que a gente, em princípio, conhece que pode obter força dispersiva repulsiva, né? Então, seja com a coisa de mexer com a geometria, seja com... Não lembro direito, mas eu lembro que tinha alguma coisa sobre você misturar materiais que são só magnéticos e só elétricos ou dielétricos, alguma coisa assim. E uma outra situação era você ter, sei lá, tendo 3 materiais, você faria uma escadinha com os épsilons desses materiais. E aí a minha pergunta seria, enfim, se por acaso você me dissesse, né, que você tem repulsão, tem força dispersiva repulsiva naquele seu caso, eu ia perguntar se ele justamente cai nessa situação da escadinha dos épsilons, entendeu? Não sei se ficou claro. Qual caso? O caso do guia? O seu material, né? Que era silício, em volta tinha no meio era vácuo. Então não é escadinha, porque no meio era vácuo. Tá. Vácuo, silício, vácuo, óxido, silício e vácuo, né? Uhum. Então não tem como escavar. Certo. Naquele setup inicial que você mostrou, eu fiquei confusa agora, porque aquele setup inicial que você mostrou era um paralelepípedo, né? Sei lá, bem compridão. Quando você mostrou o primeiro slide do... Esse aqui? Isso. Porque quando eu olhei para isso aí, eu pensei
na coisa da escadinha dos épsilons, né? Embora eu não saiba quais sejam os épsilons desses materiais aí. Que aqui é ar, né? Aqui é ar. Aham, sim. Aqui é o épsilon do silício, que é, sei lá, você pode pensar que é um metal ruim, né? Tá. E aqui é o aço silício, que é um dielétrico, né? O épsilon também não é muito grande, mas ele é certamente maior do que o ar, né? O épsilon de ICSI, em particular, ele é sempre maior que o do ar, nesse caso, né? Porque o do ar é 1, né? Aham, sim. Assim, é 1, muito próximo de 1. Enquanto que o do óxido silício também não é muito grande, mas ele é sempre maior do que 1. E aqui, né, o épsilon do silício já é bem maior, né? Inclusive, se o silício estiver dopado, aí ele até tem aquele rabo de drude metálico, né? Aham. Mas, enfim, o fato é que aqui é uma configuração não de escadinha, né? Certo. Na prática, né, vai ser muito difícil, não impossível, claro, mas na prática é muito difícil você ter uma configuração que... Não sei por que isso aconteceu, mas... esse slide aqui deu algum problema, mas... enfim... Devo dizer que ficou mais bonito com o fundo todo diferente. Pois é. O que acontece aqui é que vai ser muito difícil você ter uma configuração que, na prática, seja repulsiva só por conta das forças dispersivas, né? Uhum. Porque muitas vezes os materiais envolvidos são elétricos. Eles têm as propriedades elétricas que são as relevantes, né? São materiais condutores, ou tudo bem, talvez sejam semicondutores. Mas o fato é que, primeiro, em geral, eles são semelhantes. E, em segundo, eles são, em geral, elétricos. Né? Mesmo que não sejam o mesmo, como, por exemplo, aqui. Né? Aqui, esses dois materiais são o mesmo. Né? Então, a possibilidade de você ter repulsão, mesmo por conta da geometria, é bem difícil. Tipicamente, vai ser atrativo. Mas mesmo que eles não sejam semelhantes, mesmo que eles não sejam o mesmo, eles vão ser semelhantes no sentido de serem ambos elétricos. Né? E aí também, você vai acabar tendo atração também. Né? Então, e dificilmente também o meio que vai estar ali vai ser tal que esteja entre os dois épsilons. Mesmo que você tenha um meio aqui, o que é incomum, né? Essas coisas, em geral, estão todas no ar ou no vácuo até. Sim. Mas, mesmo que você tenha meio aqui, vai ser difícil que esse meio satisfaça a condição de escada. Então, na prática, é muito difícil que a força dispersiva dê essa contribuição repulsiva. Ela vai sempre contribuir atrativamente. As forças eletrostáticas que vão ter que eu acho que já tem mais possibilidade, né, de terem sinais trocados, dependendo da configuração. E a força elástica, essa vai ser sempre de puxar de volta, né? Sim. O material vai querer sempre... Restaurar, sim. Vai querer sempre restaurar, isso sim. Certo. Obrigada. Felipe. Diga. Eu vou... Bom, não tinha ninguém para perguntar e eu entrei aqui na fila novamente. Eu queria voltar naquela pergunta da Patrícia, que eu achei muito interessante e que eu concordo com você. Eu queria só repetir a sua frase e ver se é isso mesmo. A história de que você tem aquelas camadas de água nas partículas de gelo e tudo mais, e a água é polar. Eu diria o seguinte, que acho que é mais ou menos o que você disse mais para o final. Certamente, esses potenciais devem depender crucialmente da espessura dessa camada. E aí, por mais que a força de Van der Waals de orientação seja mais forte e dominante, a força dispersiva pode alterar ligeiramente essa camada. E deve depender fortemente disso. Foi isso. No final, foi isso que você acabou falando. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que ele deveria... Eu concordo, mas eu acho que ele deveria... Porque é um disclaimer aqui, eu nunca fiz essa conta, né? Um disclaimer aqui é que eu nunca fiz esse cálculo. São relatos. Relatos científicos, mas enfim, relatos. Eu acho que seria legal a gente pegar lá a referência, que, se eu não me engano, está naquele artigo comemorativo do Lamorro, de 60 anos de Casimir, ele cita esse exemplo, e verificar se é isso mesmo, porque eu nunca tinha me tocado. Quando a Patrícia fez a pergunta, eu falei, caramba, eu nunca tinha me tocado disso. Mas eu acho que é por aí, mas é uma sugestão para todo mundo dar uma lida e pensar nisso, porque é um exemplo bizarro que a gente adora dar nos seminários. É. Maravilha.
Tem mãozinha levantada, hein? Do Marcos. Agora que ele aprendeu. Eu estou só me exibindo agora. Por que apareceu o bonequinho? Bonequinho? Bonequinho. Em vez de aparecer minha... Ah, apareceu de novo minha cara. Ô, Eu Felipe, tava falando aqui no mudo. Olha que Diga. ótimo. tá me escutando? Estou te escutando, Marcos. Diga. Eu primeiro tenho uma dúvida. Eu queria entender um pouquinho melhor aquele Sim. gráfico em que a força, eu entendo que a força dispersiva, ela vai para a derivada infinita e depois satura. É a força Vou voltar total ou aqui. é a força Se é o dispersiva? gráfico que eu estou pensando, é a força total. Deixa eu só voltar aqui para o... Esse gráfico aqui, né? Esse aí. É a força total, mas esse comportamento se deve à predominância da força dispersiva, né? Isso, sem dúvida. Então, na vertical estão distâncias. Aqui é a distância máxima, né? Então é o ponto do meio do paralelepípedo. Não, eu estou querendo entender por que tem esse horizontal no final, depois da derivada infinita, a derivada fica zero. Essa Não, saturação por quê? Porque as placas encostaram uma na Isso, outra? exatamente. Isso aqui chegou aqui. E aí, você mudar a potência ou não, não vai fazer grande diferença. Cada rigidez não vai penetrar mais nem menos. Exatamente. Então, quanto a isso, eu tinha uma pergunta relacionada com isso, que é o seguinte. Você pega dois materiais neutros, né? Sim, E aproxima uma certa distância, você tem a força de Van der Waals, o retardamento, concorda? sim. Aí você vai aproximando mais, você tem a força de Van der Waals sem retardamento, que você já chama London, né? Isso. Você vai descendo mais, vai mudar o regime novamente, não vai? Lá, quer dizer, aí não é necessariamente pela dinâmica das flutuações, né? É porque podem entrar outros efeitos, né? Então, por exemplo, isso depende muito do material, né? Essa transição, por exemplo, do retardado para o não retardado, ela depende muito do tipo de material, né? Se você tem metais, ela acontece um pouco mais longe, se você tem dielétricos, ela acontece um pouco mais perto. Muda a potência, né? Oi? Muda a potência. Muda a potência, mas a distância, digamos, crítica, onde você consegue mais ou menos, a banda de distâncias crítica, onde você consegue identificar essa mudança de potência, ela depende um pouco do tipo de material. E essa distância é menor quando você tem dielétrico, por exemplo, maior quando você tem metais. Quando você começa a aproximar muito, o fato é que, quer dizer, se você já está no regime, por exemplo, quando você está no regime profundamente não retardado, na prática você está tão próximo que algumas outras coisas começam a importar também, né? A rugosidade da superfície, a interação eletrostática, né? Esses efeitos que não são de flutuação propriamente dito e que importam. No que tange às flutuações, eu acho que o efeito, o que muda, assim, digamos que a gente pudesse esquecer tudo, tá? Só para tentar responder a tua pergunta de forma um pouco mais limpa. Se a gente pudesse esquecer esses efeitos, rugosidade, carga, né, enfim, straight charges, né, enfim, todo esse tipo de coisa, você teria um efeito da não localidade do campo, porque você está tão próximo que você consegue agora sondar flutuações do campo com um K tão pequenininho que a não localidade do material passa a importar, né? A não localidade da resposta dielétrica do material passa a importar. E isso também muda a lei de potência, né? Então, isso, por exemplo, poderia acontecer. Eu estou pensando o seguinte, se os átomos da superfície se interpenetram, aí eu estou no domínio das forças químicas, concorda? Isso. Eu não sei se esse é o nome, forças químicas. Parece que é.
Tudo bem, é o efeito lá da superposição das funções eletrônicas, né? É porque aí começa a compartilhar elétron na ligação valente, aquele negócio todo, né? Mas aí tem que interpenetrar, correto? Isso. Então tem essa segunda transição, tem a transição do retardado para o não retardado. E eu queria saber se tem mais alguma coisa intermediária, como é que acontece do retardado para a química? A química é a final. Do não retardado, né? Do não retardado para a química. Pois é, tem esse exemplo que eu te falei. Quando você começa a sondar a não localidade do material, inclusive, dependendo da configuração, a força não é nem mais singular para a distância zero. Você pode ir para a energia, desculpe. Você pode ir para uma energia finita, a distância zero, porque você muda a lei de potência. Só por você estar sondando propriedades não locais de elétricas do material. Aí, esse é o caso macroscópico, né? Então, você tem duas superfícies, por exemplo, você está no regime retardado ou térmico, né? Se tiver temperatura finita, mas digamos que seja temperatura zero. Você está ou muito baixo. Você está no regime retardado, aí você aproxima, chega no não retardado, tem uma hora que você entra nesse, que você pode chamar de não local, que muda a potência. E, por exemplo, como eu estou dizendo, a energia não é nem mais singular. Quando você chega na distância zero, a energia pode ser finita, porque muda o comportamento de novo, né? Mas aí, antes de chegar no zero, você vai ter essa parte química aí, né? Você vai ter esses efeitos de superposição de função da função de onda dos elétrons, e enfim. E essa transição do retardado com não retardado tem um trabalho mais ou menos antigo, experimental, em que o trabalho parece que é muito perfeito, não tem barra de erro, é até imperceptível, que mostra a transição da lei de potência. Eu não lembro quem são os autores. É o Tabor Winterton. É isso Deve mesmo. Ser. Tem trabalhos novos equivalentes para essa segunda transição de força retardada para não retardada para química? Pois é, de forma assim tão limpa quanto no Tabor e no Winterton, tão limpa lá quanto no Tabor Winterton, acho que não. Mas até porque na prática mesmo, né? Eu não sei se você consegue ver isso tão limpo, porque você nunca consegue se livrar, por exemplo, dos efeitos eletrostáticos, né? Que a distâncias muito curtinhas, mesmo que eles estejam blindados, você acaba vendo, porque você penetra na blindagem, né? Então eu não sei se você consegue ver isso tão limpo, né? Enfim. Então nem deve ser factível, né? Não sei se você consegue ver isso tão limpinho, não. Certo. Tá bom, era uma curiosidade minha, obrigado. Obrigado pelo seminário, muito bom, muito interessante. O cálculo, quer dizer, um artigo maravilhoso, né? Que mostra essa segunda transição que eu falei, né? Do não retardado para o não local, é um artigo do Barton, de 79, um artigo longo, que ele faz esse cálculo de... Ele nem vai no regime retardado, né? O problema dele é não retardado o tempo todo. Mas ele faz esse regime, né? Onde ele precisa levar em consideração a não localidade, né? E aí lá ele mostra que muda a lei de potência também. Mas é teórico, né? Mas é teórico, totalmente teórico. Interessante, então tem um trabalho muito interessante. Ok, obrigado, Felipe. Tá no mudo, Farina. Tá mudado. Esqueci. Não, é dispersão espacial, né? Isso. Raramente os livros de elétron não discutem isso, né? Livro-texto. Poucos. Talvez Landau. Não, Landau não. Landau sim, certamente. Landau 8, né? Certo. Landau 8, sim. O Zangwill chega a discutir? Discute, é até a decepção do Marcos. O quê? O Zangwill discute um pouco dispersão espacial e é a decepção do Marcos com o Zangwill. Por que a decepção do Marcos? Agora eu fiquei curiosa. Porque ele faz uma coisa meio confusa, porque uma vez que você passa para o regime onde a não localidade é importante, onde você tem dispersão espacial, você naturalmente passa a ter uma forma tensorial para o epsilon, porque o momento K ali dá uma direção preferencial, né? Sim. E o Zangwill meio que ignora isso um pouco, né? Meio que passa por cima disso. Não fica muito claro o que acontece, né? Porque você pode fazer, desde que você seja explícito, né? Tem uma série de artigos até do Wolff, né? Do Agrawal com o Wolff,
Porque eles, na hora de resolver o problema lá, eles falam, olha só, eu sei que é tensorial, mas eu vou supor que é escalar mesmo e problema meu. Né? Mas, pelo menos está dito ali. Né? No Zengo está um pouco confuso o que acontece. Entendi. Mas no Landau não está confuso, não, né? No Landau não está confuso, claro que não. Esse livro do Landau em particular, né? O Landau 8 é uma coisa assim... É o livro do século 22 que caiu no século 20, né? Sem querer. Com certeza. Uma coisa absurda. O Rodrigo está com a mão levantada ou está batendo palma? Eu botei para bater palma no final. Ah, porque é parecido. Ah, não, tá. Não, É. tá bem diferente, na verdade. O host não pode bater palma, isso é uma coisa. O host não pode fazer nada, é mó saco. Pode levantar a mão, não pode bater palma, é uma porcaria isso. Quem? O host Na verdade, O o host host. pode fazer tudo, menos ser educado, entendeu? Bater palma. Exatamente, exatamente. Ele pode se meter nos outros. Ele Ô, não pode... Dani, você não pode bater palma? O Mas- co-host pode. Ah, pois é, eu não posso bater palma. Co-host é a melhor coisa, porque acho que o co-host tem a única... Bom, o co-host talvez não possa expulsar o host, né? Acho que é a única restrição, né? Não, tem uma série de coisas que o co-host não consegue Não fazer. pode separar em breakout rooms. Não pode separar em Ah, breakout. gente. Pô, mas vocês estão em nível 2 já, pô. Mas eu uso muito isso. Muito. É verdade. Eu uso isso Tá em bom. todas as aulas. Eu nunca fiz isso como host. É muito Já legal. participei de breakout rooms, mas eu nunca como host fiz. Bom, tem mais perguntas? Senão eu vou interromper a gravação. Beleza. Interromper a gravação.